E aqui nós temos um potencial um pouquinho diferente, que não é em agulha, mas é em platô. Por que em platô? Porque nós podemos observar aqui um certo período de manutenção, né, de uma certa estabilidade do potencial de membrana durante um certo período, né, o que caracteriza um platô durante a fase de repolarização. Esse tipo de potencial de ação aqui é comumente observado no músculo cardíaco. Aqui nós estamos exemplificando o potencial de ação no músculo ventricular. Ele pode durar 200 a 250 até 300 milissegundos, depende da modulação que está ocorrendo, né, neuronal. Esse platô pode durar mais ou menos, então, interferindo no tempo de duração desse potencial de ação. E é justamente durante esse platô em que o músculo cardíaco está contraindo, né? Está, no caso do ventrículo, está em sístole, né? Sístole ventricular. Então, por que ocorre esse platô? Esse platô, então, particularmente, ele ocorre em função do influxo de cálcio. Tá? De fato, esses potenciais de ação, eles dependem da entrada de sódio, como os que nós tínhamos conversado até agora, né? Da abertura de canais rápidos de sódio, que se abrem lá no limiar em torno de menos 60 mV, o sódio rapidamente entra e o potencial de membrana sobe em direção a zero, né, havendo a despolarização. A repolarização se inicia à medida que canais de potássio se abrem, havendo então um influxo de potássio por meio extracelular, tendendo a voltar em direção, né, ao repouso. De fato, se não houvesse aqui um outro íon envolvido, esse potencial ele voltaria normalmente, né, ao repouso, similarmente, de forma similar, né, ou da mesma forma que um potencial de ação em agulha. Mas o que acontece é que durante a despolarização, a fase de despolarização, um segundo tipo de canal voltagem dependente se abre, chamados potenciais canais de cálcio voltagem dependentes, né? Ou canais de cálcio voltagem dependentes tipo L, né? Esse L de lento, de abertura lenta. Ao contrário dos canais de sódio, que se abrem de uma vez só, os canais de cálcio eles vão se abrindo de forma mais lenta. E isso ocorre num limiar acima de menos 60 mV. E, portanto, primeiro abrem-se os canais voltagem dependente sódio, o sódio começa a entrar a favor do gradiente eletroquímico, o potencial sobe rapidamente, em torno de menos 40 mV os canais de cálcio começam a se abrir. Só que devido à abertura lenta, o reflexo da entrada de cálcio, né, ou seja, a maior entrada de cálcio, vai ocorrer um período depois da sua abertura. E isso vai coincidir já com o início da repolarização, essa deflexão inicial aqui, onde está iniciando a repolarização, em função da saída de potássio. Então, à medida que o cálcio entra, é uma carga positiva, né, que vai, de fato, contrapor a saída do potássio, que também é uma carga positiva. Então, à medida que o potássio sai, há uma tendência de voltar para o repouso. Mas à medida que o cálcio entra, há uma tendência de subir o potencial. Então, isso mais ou menos se equilibra, né? Portanto, a entrada de cálcio, de cargas positivas, vai ser contraposta pela saída de potássio. E fazendo isso, então, nós temos uma certa manutenção do potencial, né, de uma certa estabilidade, então, num certo valor, durante um determinado período. Mas com o tempo eles vão se fechando, esses canais eles não se mantêm abertos, eles se fecham, e à medida que se fecham, o efluxo de potássio continua, né, e isso faz com que o potencial de repouso volte ao repouso através, então, da fase final de repolarização. Nós chamamos essa fase inicial, ou é denominada, né, essa fase de despolarização aqui sódio dependente, de fase 0. O início da repolarização nós chamamos de fase 1 e ela depende da saída do potássio, né? A fase 2 é o platô, então onde o potássio continua saindo, mas agora nós temos a entrada do cálcio, e por isso que o potencial tende a se manter
relativamente estável por um certo período, e à medida que os canais de cálcio vão se fechando, o potássio continua saindo e nós entramos na fase 3, que é o final da repolarização. Vale a pena a gente lembrar que o cálcio ele é um modulador fundamental da contração muscular. Tá? Então, além do cálcio extracelular, que está entrando aqui, nós também temos cálcio armazenado dentro da fibra, em retículos sarcoplasmáticos, que vão contribuir bastante então, para o deslizamento dos miofilamentos de actina e miosina, cujo processo é dependente da interação com cálcio. Essa é uma outra história que a gente vai discutir em um outro momento. Aqui também comenta o cloreto, né? Só que a figura tem um problema. O cloreto, né, à medida que despolariza, fica positivo aqui dentro, né? Então o potássio começa a sair. Isso favorece a repolarização. O cloreto também pode favorecer a repolarização, mas não com sua saída, como está indicando a flechinha assim, mas sim com sua entrada. Né? O cloreto é mais concentrado fora do que dentro, é uma carga negativa, então à medida que está despolarizado e positivo aqui dentro, o cloreto tende a migrar para o meio intracelular, ajudando então a repolarização. Esse é um detalhe só dessa figura que eu gostaria de mencionar. Então aqui nós podemos resumir isso. Né? Aqui nós temos a comparação de dois potenciais de ação que ocorrem no coração e que dependem de cálcio, ou parte deles depende de cálcio. Esse aqui é um potencial de ação sem platô, observe, que está ocorrendo numa fibra marca-passo, no nódo sinatrial, por exemplo. Um potencial de ação de resposta lenta. Ele não apresenta platô. Fase 4 é o repouso, fase 4 é o repouso. Esse aqui é um marca-passo, o repouso ele tende a subir espontaneamente até alcançar o limiar. Só que o limiar aqui não é o mesmo limiar numa fibra contrátil não marca-passo. O limiar numa fibra contrátil não marca-passo, que apresenta o perfil em platô, como eu comentei na lâmina anterior, é o limiar em menos 60 mV quando abre os canais voltagem dependente de sódio e se inicia a despolarização rápida. Aqui o potencial limiar, né, é em torno de menos 40 mV, então coincide com a abertura dos canais de cálcio. Portanto, a despolarização aqui é cálcio dependente, não sódio dependente. E a inclinação aqui é menor, né? Ou seja, é mais lenta a despolarização porque a entrada do cálcio é mais lenta. Aqui os canais de cálcio também se abrem, mas nós não estamos conseguindo ver porque o sódio está entrando rapidamente, então não é possível ver. Mas nós vemos o platô. O platô nada mais se caracteriza em função da entrada de cálcio, onde os canais se abriram aqui durante a fase 0, mas de fato, com maior intensidade, o cálcio está entrando na fase 2, onde já iniciou a repolarização. Então, enquanto que o potássio tende a fazer com que o potencial volte, o cálcio faz com que o potencial se mantenha então elevado, havendo o platô. E depois a fase 3, a repolarização em função do fechamento dos canais de cálcio e manutenção da abertura dos canais de potássio. Da mesma forma que os canais de potássio, eles permitem a saída do potássio, permitindo a repolarização. O que eu quero chamar a atenção aqui são as correntes, né, de sódio, potássio e cálcio. Então, durante a fase 0, coincide com, isso aqui é a permeabilidade relativa da membrana, né? A permeabilidade membrana relativa. Então, nós temos aqui um rápido aumento da permeabilidade durante a fase 0, num potencial de ação, né, numa região, num miócito contrátil que tem platô. Então a fase 0 depende da entrada de sódio. No potencial marca-passo, que não tem então, portanto, o platô, né, nós não observamos a fase 0. E também não observamos aqui a abertura de canais de sódio. Na verdade, os canais de sódio aqui eles são importantes, eles se mantêm numa conformação inativada, né, porque o potencial de repouso é mais alto. E, portanto, eles se mantêm fechados, os canais de sódio. Então, nós vamos ter, de fato, uma despolarização quando chega em... O potencial de repouso é menos 60
e quando chega em menos 40, a despolarização se dá pela abertura dos canais de cálcio. Então aqui nós podemos ver um aumento da permeabilidade de cálcio, né, que coincide exatamente com a despolarização. À medida que eles fecham e a corrente de potássio sobe, nós temos a repolarização. Agora observamos aqui a fase 2 e 3 de repolarização desse potencial. Então, à medida que os canais de sódio se fecham, os canais de cálcio estão abrindo, né? Então abriram em menos 40 e o influxo de cálcio ele maior coincide exatamente com o platô. E ao mesmo tempo o efluxo de potássio aumenta, né? Fazendo com que nós tenhamos então uma certa estabilidade do potencial de membrana. À medida que os canais, a permeabilidade ao cálcio diminui e ao potássio aumenta, nós temos a fase 3 e a repolarização. Se nós pegarmos esta perfil de permeabilidade, sobrepormos sobre esse perfil de permeabilidade numa fibra marca-passo, nós vamos ver que é exatamente igual, fora a questão dos canais de sódio rápido. Então esses canais de sódio rápido, de abertura rápida, eles se mantêm inativados numa fibra marca-passo simplesmente porque o potencial de repouso está sobre o limiar deles. Então eles se mantêm a sua conformação como se estivessem em período refratário, como se a recém tivesse repolarizado. Portanto, o que vai fazer com que a despolarização aqui será cálcio dependente, enquanto que aqui a despolarização é sódio dependente. Os perfis são muito parecidos, a única grande diferença é de fato a entrada rápida de sódio nas fibras não marca-passo, cujo potencial de repouso está em torno lá de menos 75 mV, ou seja, bem longe do limiar para a abertura dos canais voltagem dependente de sódio em menos 60 mV.